O versículo 5, ele começa dizendo assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 7. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resista-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Versículo 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante aí pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele, 11, a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fale conosco nessa noite, ministra aos nossos corações. Pai, que não seja eu, que seja o Teu Santo Espírito através de mim, que tudo que for dito aqui possa vir diretamente do Teu trono da graça para nós, Pai. E tudo aquilo que Satanás fez contra este culto, contra a pregação do Teu Evangelho, que nesta hora possa cair por terra, ser desfeito nesta hora. Que tudo que impede o entendimento da Tua palavra também, Senhor Deus, possa ser removido das vidas que estão aqui, Pai, para que eles possam estar alertas e possam estar com corações, com terras férteis para ouvir a Tua palavra. Cura, Pai, os enfermos que estão no nosso meio esta noite, liberta os cativos, salva vidas aqui, Pai. Faça a Tua obra de acordo com a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Podeis se sentar em nome de Jesus. Hoje nós gostaríamos de focar no assunto de como Deus cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Tudo tranquilo? Tem povo aí? Nós pagamos uma empresa para fazer um trabalho acústico aqui, eles estão tendo dificuldade. Eles vão conseguir. Vão parar de economizar cola e vai conseguir fazer o serviço. Sendo que a gente pagou, a gente só paga o preço, né, o final quando terminar o serviço, né? Eles acharam que tinha terminado sexta-feira às 9h da noite. E eu não paguei, né? Ficaram bravos comigo. Eu falei: eu vou ver. Se segunda-feira não tiver caído nada, eu pago. Então fica tranquilo, porque ainda está seguro o negócio, né? Essa semana eles voltam andando de novo e começam. No entanto, devido às espumas, a acústica está bem diferente do normal, porque todo o som está morrendo. Isso é bom, porque evita aquele barulhão que tinha antigamente. Pedro, ele escreve a sua carta, a sua primeira carta, a sua epístola, dando conselhos. Ele está dando conselhos. E quando ele chega aqui no capítulo 5, ele está dando conselhos a presbíteros, ele dá um conselho a jovens e aí ele começa a dar conselho para nós. Pedro está escrevendo essa carta mais ou menos 62, 63 depois do nascimento de Jesus, no ano 62, 63. Porque tudo indica que Pedro, ele faleceu, né? Ele foi pendurado, pregado numa cruz de cabeça para baixo em 64, 65, na mesma época que Paulo também foi decepado. Paulo foi decepado, Pedro ia ser crucificado, ele pediu colocar a cruz de cabeça para baixo, e assim ele foi um mártir do Evangelho. Ele dando esses conselhos aos presbíteros, como presbítero que ele era, porque ele havia retornado a Jerusalém para pastorear juntamente com Tiago, o irmão de Jesus de sangue, filho de José, com Maria. Ele ali foi pastorear com ele e ele ficou como um dos presbíteros da igreja. Presbítero nada mais, nada menos é do que um pastor. No Novo Testamento, quando você lê presbítero, é um homem que foi separado para pastorear junto com o pastor que está pastoreando a igreja, que era de descendência judaica. Pedro era judeu. Os irmãos de descendência gentil, que não era judeu, chamavam-se bispos.
bispo, presbítero, pastor, tudo é mesmo serviço, pastorear o rebanho. Não faz nada mais, nada menos do que pastorear o rebanho, e deles é cobrado, dobrado. Só isso, nada mais, nada menos, né? Só o dobro aí da cobrança da parte de Deus. E ele aqui, ele dá alguns conselhos, e é interessante que nesse versículo 5, quando ele fala, da mesma forma os jovens sujeitem-se aos mais velhos, a palavra no grego aí não é velhos. A palavra no grego aí, que se você estivesse lendo no seu grego, hoje cedo eu li meu grego nessa passagem, está escrito presbítero, não está escrito velho, está escrito presbítero. Da mesma forma, os jovens devem sujeitar aos pastores. E sujeitar, toda vez que você lê, igual tem lá em Efésios capítulo 5, no Novo Testamento, sujeite-se aos maridos. Significa estar disposto a estar debaixo da proteção dele. Não significa que a pessoa, o presbítero vai esmagar o jovem, que o marido vai esmagar a esposa, não. Ele vai oferecer proteção à esposa, ele vai oferecer proteção para os jovens da igreja, os presbíteros. É disso que ele está falando. E aí ele entra aí em alguns conselhos para nós, sobre o cuidado de Deus em relação a nós. O que está acontecendo neste momento? Os irmãos gentios, porque ele está escrevendo essa carta para cristãos gentios e não cristãos judeus, eles estão passando pela maior perseguição que havia passado até então. O imperador Nero, ele tinha declarado que todo cristão deveria morrer. Se ele fosse do Império Romano, um cidadão romano, ele teria que ser julgado. Se ele não fosse um cidadão romano, ele era morto onde estava. Então, quando um soldado encontrava ele e começava a dar pancada nele, ele falava: sou cidadão romano, ele provava, ele podia passar por um julgamento. Quando ele não era, ele levava as lavadas e ia até morrer. Lembra que Paulo, ele estava em Jerusalém, o pessoal catou ele lá no templo e colocou ele numa máquina e começou a esticar Paulo, né? Paulo cresceu uns 3, 4 centímetros lá, sendo esticado. Ele falou: será que pode fazer isso com um cidadão romano? Aí rapidamente eles pararam tudo, tiraram ele da máquina. Você é cidadão romano? Sou cidadão romano. Então, pararam tudo. E aí ele pediu um julgamento lá em Roma. Então aqui é um momento assim severo, um momento terrível, um momento de muita ansiedade. Imagina hoje se o governo do Brasil ele decidisse que todo cristão precisa morrer, e ele falasse para o exército brasileiro, para a polícia brasileira: aonde tiver um culto, entra lá e mata todo mundo. Essa era a situação dos nossos irmãos. Pedro está escrevendo para irmãos que estão passando por isso, ok? Para a gente entender melhor o que está acontecendo. E ele diz aqui: sejam humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ele começa falando da nossa atitude em relação ao problema do orgulho. O que Deus pensa sobre o orgulho? Se nós passarmos na palavra de Deus, a gente começa a ver o que Deus pensa sobre o orgulho. Por exemplo, Provérbios 16:5 diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. O que Deus pensa sobre o orgulho? Ele detesta as pessoas orgulhosas. Agora, preste atenção que está falando de coração, porque às vezes a pessoa fala bonitinho, é tudo bonzinho, mas no coração dele é orgulhoso. Ele engana todo mundo, pode me enganar a vida toda. Nós podemos servir o Senhor aqui 30, 40, 50 anos nessa igreja, e eu achar que você é humilde e você não é, porque o coração Deus vê e eu não vejo. Deus vê os nossos corações. O que Deus pensa em relação ao orgulho, a oposição de Deus ao orgulho? Em 1 Pedro 1,5 diz o que? Deus se opõe aos orgulhosos. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6. Provérbios 3,34 diz que Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Aquela pessoa que zomba dos outros, zomba de tudo, faz gracinha de todo mundo, Deus pode deixar que Deus zomba dele mesmo, ele vai passar vergonha. É o que a Bíblia está dizendo, está na palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós devemos ser humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele recompensa os humildes, as pessoas que são humildes. Agora, essa prática da humildade que nós vemos Pedro falando aqui, como é que ela funciona? Ela funciona o seguinte:
O exemplo maior que nós temos é o próprio Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que, em Filipenses 2,8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O maior exemplo que nós temos de humildade é dar a vida, alguém dar a vida por nós, porque Jesus deu a vida por mim e por você. Amém, glória a Deus. Ele precisava? Jesus precisava morrer por vocês? Não. Ele ganhou alguma coisa com isso? Quem ganhou? Nós merecíamos? Não. Não tem ninguém aqui que merece a morte de Jesus, mas mesmo assim ele morreu. Ele morreu porque ele se humilhou. Ele saiu lá da eternidade, de onde ele existe eternamente, e veio a esse mundo em forma humana e obedeceu até o fim, até a morte de cruz, se humilhando a si mesmo, por amor. Ele é o maior exemplo. Nós vemos a atitude de Jesus na noite antes dele morrer, quando ele é traído, antes de ser traído, ele tem um jantar com os seus discípulos em João capítulo 13, e nós encontramos Jesus fazendo o quê? Lavando os pés. Quem lavava os pés de quem chegava na rua? O servo dos servos, o escravo dos escravos, o piorzinho do piorzinho da casa. Quem era mais insignificante lavava o pé dos outros. O que Jesus fez? Colocou uma toalha e lavou os pés. E ele falou: eu te dei esse exemplo, no versículo 15 de João 13, e vocês façam como eu lhes ensinei, ou como eu lhes fiz. Sai fazendo o mesmo. O que eu tenho que fazer como o meu exemplo? Estou pronto a morrer por alguém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus? Tem muitas pessoas morrendo por amor ao Senhor hoje. Tem muitos países que igrejas foram queimadas hoje. Lá na Índia, eu já conheci pessoas que eles fecham a porta da igreja e botam fogo lá dentro e deixam queimando. Eles pegam o pastor, levam na praça pública e matam ele na frente de todos os membros e todo mundo do vilarejo. Eu conheci alguns irmãos que conseguiram sobreviver a isso quando eu estive na Índia, e eles contam a história deles, são todos marcados. Outro dia, lá no norte de Moçambique, um dos nossos evangelistas foi cortado em várias partes, porque lá em Cabo Delgado, onde nós temos igreja e tudo mais, descobriram que tem ouro lá, e os ladrões estão indo e estão querendo furar a terra, e onde está a igreja eles acham que tem ouro lá embaixo. Então corta todas as partes do rapaz, deixa só os pedaços. Olha aqui, igreja, o que nós vamos fazer se vocês continuarem tendo igreja aqui? A igreja está lá, os irmãos não viram hoje, tiveram culto, do mesmo jeito. Não tem medo, né? O cristão de verdade não tem medo dessas coisas, nós estamos do Senhor, né? E ele faz um convite para nós em Mateus 11:29, ele diz: tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. Tem gente que nunca encontra descanso para a alma, emocionalmente vive uma vida abalada, é crente há 200 anos, mas está abalado, não tem descanso no coração. Por quê? Porque não é humilde, não se rende 100% a Deus, não confia em Deus 100%, continua confiando em si mesmo, na sua força, na sua capacidade, nos seus treinamentos, nos seus estudos, no que já fez, na sua experiência, no que tem, no que possui, e passa a vida inteira, por quê? Confiando em si mesmo, nunca confia em Deus, nunca vai ter paz, nunca vai conseguir. O Senhor está falando: olha, pois sou manso, humilde de coração. Lembra que agora há pouco falou que as pessoas são orgulhosas de coração? O Senhor está falando: sou humilde de coração. Não adianta nada ser humilde nas atitudes. Bonitinho, deixa eu te ajudar, uma cesta básica, não adianta nada disso se no coração não é humilde. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: eu fiz minha parte, eu fui lá e ajudei o pobre, agora eu posso descansar de boa porque eu já fiz minha parte. Tipo assim, eu fiz, eu sou bom, eu consigo fazer, eu tenho para fazer, e tem mais, já bati o meu ponto e já ajudei, agora eu vou viver minha vida. Eu conheço muitos assim. Eu conheço parentes de pessoas que ajudam o mais pobre da família só para falar que ajudou o primo mais pobre. Eu tenho, então é minha obrigação, né? Não é obrigação, tem que fazer por amor. Ele faz esse convite a nós, e aqui nós vemos uma exortação feita para nós. A exortação de ser humildes em relação aos outros. Sejam todos humildes uns para com os outros. Nunca ache que você é melhor do que ninguém. Nunca pense que você é melhor do que ninguém.
Ninguém por cor de pele, ninguém por grau educacional, ninguém por situação financeira, ninguém por nada. Nunca pense que você é melhor do que ninguém. Não permita esse pensamento tomar parte da sua vida. Isso não é de Deus, isso é satânico. E a graça é concedida a quem? É humilde. A graça não será concedida a quem é orgulhoso. É o que a palavra de Deus está dizendo. Deus concede graça aos humildes. Talvez nós hoje à noite teremos que passar e ver como é que está a nossa humildade, como é que está o nosso orgulho, como é que está funcionando isso. Porque muitas vezes, quando a gente vê, a gente está sendo orgulhoso. Pode ser pastor, pode ser o que for. A gente olha e vê, diminui o próximo. Se alguém te passa uma vergonha, alguém te humilha, você quer humilhar de volta. Isso não acontece com você, isso acontece comigo. É verdade, né? Olha que diz o versículo 6 aí, sobre a promessa aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo oportuno, ou devido. Na hora certa, Deus vai te exaltar. Não preocupe em medir força com ninguém. Não preocupe em se mostrar, em aparecer, em ser. Não preocupe. Deus, o Todo-Poderoso, se você se humilhar diante dele, Ele na hora certinha vai te colocar no lugar certo, para a glória dele. Glória a Deus. E Ele faz. Ele é fiel, é a palavra dele. Então, depois de falar da nossa atitude, o apóstolo Pedro começa a nos dar conselhos num assunto que é um grande problema do século 21. Era um grande problema no século I e é um grande problema no século 21. Ele começa a falar sobre uma coisa muito interessante, que nós hoje precisamos entender melhor como é que funciona esse grande problema que nós temos. Lembra que os irmãos estão sendo perseguidos por morte. Ninguém sabia se viver aquele dia. Por ser cristão. Você é cristão? Mata. Ah, é cristão? É do Império Romano? É cidadão romano? Então vamos julgar você. Não adiantava nada. Paulo falou, eu sou cidadão romano. Foi lá para Jerusalém, o que aconteceu? Colocaram a cabecinha dele lá na madeira lá e... cabecinha para lá, corpo para cá. Pedrão era cidadão romano, foi lá para Roma, o que aconteceu? Pregadinho. Tem importância. Matava mesmo. O imperador odiava os cristãos, queria acabar com os cristãos, porque ele tinha medo que os cristãos iam revirar o seu império de cabeça para baixo e tomar tudo. É bênçãos caindo do céu. Nós prevíamos que ia acontecer isso durante o culto. A gente ia começar tudo a falar em língua na hora que acontecesse. Preocupa não, é capaz de cair mais uns 2 ou 3 até acabar o culto. Preocupa não, isso não machuca. É espuma. É até confortável se encostar assim, dormir encostado na parede. Mas Pedro começa aqui no versículo 7 e diz assim: lance sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade. Quanta ansiedade para lançar? Toda. Porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem o quê? Cuidado. Sejam sóbrios e vigiem, que nós precisamos ser sóbrios e vigiar. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo, procurando a quem possa devorar. Não tire o texto fora do contexto. Pedro está falando de ansiedade, fala do diabo em volta de nós. Ele está procurando gente ansiosa para abocanhar. Nós temos mania de usar esse texto fora do contexto e falar: olha, o diabo está ao redor, está devorando, está querendo dar uma abocanhada. Aqui, o fato dele estar ao nosso redor, esperando o momento de abocanhar, é o momento que ele nos encontra em ansiedade. Está ansioso? Fica esperando que o capeta vai vir dar uma mordidinha. E ele vem para devorar. É uma doença terrível. E nós todos somos sensíveis e suscetíveis a ela. Não tem nenhuma pessoa aqui dentro que não passe por ansiedade. Todos nós passamos. Vamos aprender um pouco sobre ansiedade antes de nós continuarmos com o texto. O que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção normal ao ser humano. É normal ter ansiedade, não é anormal. E surge comumente ao enfrentarmos situações estressantes. Entrei numa situação estressante, namorado brigou, a pessoa ficou ansiosa. Vai acabar, vai terminar, vai continuar, né? O patrão chegou nervoso, vai mandar embora, não vai mandar embora.
A conta chegou do Natal, tem gente aí que está querendo até morrer, né? Eles estão gastando. Cláudio mandou aí um vídeo que o cara joga a árvore do Natal para cima, um monte de coisa, porque chegou a conta do cartão de crédito. Preocupante o que faz lá, né? E são ansiedades que tem. Tem pessoa que tem ansiedade se vai ter o que comer amanhã ou não. E no Brasil hoje tem mais de 30 milhões de brasileiros que não tiveram um prato de comida. 30 milhões de brasileiros não têm um prato de comida diariamente. Outros 30 milhões só têm um prato. Nós temos cerca de 60 milhões de brasileiros em miséria nesse país. E a pessoa está ansiosa, vai ter o que comer ou não vai ter o que comer amanhã? Tenho um emprego ou não tenho emprego? Estou desempregado, vai me chamar ou não vai me chamar? O vendedor sai para vender e vende, e tem vezes que vende tudo e tem vezes que não vende nada. E vem a ansiedade. E a ansiedade vem porque um filho começa a crescer e você vê que ele arrumou as amizades meio atrapalhadas. Vai mexer com o lado. E nós vamos entrando em várias ansiedades. Isso é normal. O que não pode acontecer é quando a ansiedade torna-se excessiva e ela torna uma força dentro de nós que torna-se uma doença. Aonde nós tomamos uma preocupação muito grande com aquilo, fazendo com que os sintomas da preocupação, do medo, ele torna as coisas muito maiores do que elas são. É como eu e você começamos a fazer tempestade um pouquinho da Santa Ceia. A minha esposa outro dia desmaiou, né, para ter um mal súbito dirigindo, chegando em casa, e arrancou a frente do carro, o portão, a pilastra de concreto, arrancou tudo no peito. Não sei como é que está vivo. É milagre de Deus. Essa mulher mesmo não morre. Já teve tumor cerebral, infecção generalizada, já arrebentou o carro todo, o portão. Está viva. É para ficar viva. Bênção de Deus. Eu toda a vida cheguei no portão da casa, eu já chego apertando o portão automático e já vou entrando uma vez. Agora toda vez que eu chego, ela acha que eu vou fazer o mesmo que ela fez. Então eu estou tratando ela. Cada vez eu chego mais rápido ainda, para ver se acaba. É ansiedade. Mas por que ela tem ansiedade? Porque ela experimentou isso. Se ela nunca tivesse batido aquele portão, eu toda a vida cheguei do mesmo jeito que eu chego hoje. Eu toda a vida cheguei depressa. Eu toda a vida já fui chegando e fui abrindo o portão, já descendo a janela, gritando para o cachorro descer, se ele estiver em cima e tudo mais. Eu sou meio louco da cabeça mesmo. Ela sabe que eu sou assim. Mas porque ela teve uma experiência ruim, aquilo traz ansiedade para ela. Aí sendo que eu tenho que ser humilde com os outros, eu estou diminuindo agora, parando. Chego mais longe do portão, grito para o cachorro antes, abro o portão, aí eu desço. Aí eu já estou dormindo. Mas a verdade é, nós, por causa de experiência que já teve, como você já perdeu tudo, você fica com medo de perder tudo de novo. Quando a pessoa foi traída, fica com medo de ser traído de novo. Quando já foi enganado, fica com medo de ser enganado de novo. E nós vivemos nessas ansiedades. E se nós não tomarmos cuidado, ele vem e toma conta de nós. E começa a destruir a nossa vida, o nosso corpo. Começa a trazer reflexos sobre nós. E quando nós entramos nessa ansiedade que é descontrolada, é liberada uma adrenalina no nosso corpo, onde acelera os batimentos cardíacos, onde contrai os nossos vasos sanguíneos, e aonde o sangue ele começa a andar mais rápido dentro do nosso corpo. Automaticamente dilata os nossos brônquios e aumenta a nossa respiração, e a gente começa a consumir mais oxigênio. E aí, automaticamente, começa a diminuir a motilidade do nosso intestino e começa a guardar energias ali. Quando você está com diarreia, o intestino soltou. As coisas que vão acontecendo, as suas pupilas dilatam mesmo quando está em pleno dia. Parece que você usou foi droga. A droga que você está usando chama ansiedade. E aí aumenta uma liberação de glicose no nosso sangue para dar mais energia, para poder conseguir manter esse batimento cardíaco que aumentou. E aí, daí começa uma liberação de cortisol no nosso corpo, que é um processo onde traz para nós o tal da gordura. A gente começa a ficar rolicinho. Da ansiedade. Tem outras coisas que fazem a gente ficar rolicinho, tipo comer muito.
Mas a ansiedade ajuda também. E a ansiedade faz tudo isso, está fazendo mal para nós. Está nos destruindo o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Tem vários sintomas da ansiedade. Eu vou colocar alguns aqui para vocês, não sei se dá para ler. Aqui o telão é maiorzinho, às vezes dá para ler, né? Veja se você está tendo alguma dessas coisas acontecendo no seu dia a dia. Constante tensão ou nervosismo. Sabe, a pessoa de repente fica nervoso. Fácil, né? Sensação de algo ruim vai acontecer. Achando que algo ruim vai acontecer. Problemas de concentração. Não consegue concentrar e terminar uma coisa que começa. Um medo constante. Descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto da atenção, o que te traz ansiedade. Preocupação exagerada em comparação com a realidade. Tudo torna-se tão grande, parece que o mundo vai acabar. Né? Às vezes a pessoa chega no gabinete pastoral e fala: pastor, o meu marido, quando ele me traiu, ele tinha essas coisas que ele falava, fazia, ele está fazendo parecido agora. Acho que ele está me traindo. Ele já está me traindo. E você, calma, irmão, calma. Espera aí, vamos chamar o irmão, conversar com ele. Porque ela passou por essa experiência antes, qualquer coisa que é parecido, ela já acha que aconteceu. E aqui que eu vou fazer com o meu casamento e meus filhos? Como é que eu vou sustentar? Calma. Espera aí, vamos ver se aconteceu antes. E mesmo se aconteceu, vamos ver como é que a gente soluciona esse negócio, né? Mas não. E está no trabalho, começa a acontecer algumas coisas. Acho que eu vou ser mandado embora. Eu vou ser mandado embora. Por quê? Porque já foi mandado embora antes. Vou ser mandado embora, vou perder meu emprego, não vou ter o que comer, não vou ter o que pagar a conta. Você vai ser, pastor. Pastor, ora por mim, pastor. Faz uma oração aí forte. É assim. E é verdade. E acontece. E nós precisamos vigiar para não chegarmos nesse ponto. Né? Preocupação exagerada, problemas para dormir. Tem gente que para dormir tem que tomar remédio, não consegue mais dormir mais. Irrita com qualquer coisa já irrita. Isso. Ansiedade. Agitação nos braços, nas pernas, sabe aquela pessoa que fica. Né? Fica ali. Dor ou aperto no peito, um aumento de batimentos cardíacos, parece que está tendo um ataque cardíaco. Até uns vão até para o hospital. Dá uma dor assim, parece que dá uma flechada. Eu sei, eu já passei por isso. Respiração ofegante, falta de ar. Eu lembro quando a mãe da minha sogra faleceu, ela voltou com uns 2, 3 anos, de repente minha sogra fez isso. Falou: tá morrendo? Eu sou bonzinho demais, eu sou um guião que toda a sogra aqui. Morrendo? Eu lembrei da minha mãe. Eu não sei porque estou assim, você está assim. Sua mãe morreu, mas já morreu, está no céu. Calma, não chegou a sua hora ainda não. Deus não é tão bom assim. Eu brinco com ela, né? Mas a verdade é que se nós deixarmos, quando você vê essas coisas que acontecem, que agitam o nosso ser, que está fora do nosso controle, nos traz ansiedade excessiva. Eu conheço pessoas que quando morre uma mãe, morre um parente, ele passa meses dentro do quarto. Não quer mais nada na vida. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso está nos autodestruindo. Os irmãos do primeiro século passavam por isso. Aumento do suor, está transpirando, tremores nas mãos, outras partes do corpo. Eu lembro quando eu fui sequestrado e o cara ficou com a 12 na minha cabeça, os músculos do meu corpo pulavam, sem controle, não tinha como controlar. Eu clamava o sangue de Jesus, mas não parava de pular. E aí eu fiquei com medo de ficar em qualquer lugar fechado. Eu fui em São Paulo, um dos prédios mais altos de São Paulo, e era no último andar que eu tinha que ir. Subi tudo de escada. Chegar lá em cima, fiz o que eu cheguei lá. Né? Fiz tudo que eu tinha que fazer, desci tudo de escada. Quando eu cheguei lá embaixo, com tudo pronto, falei assim: não vou ficar réu disso. Entrei dentro daquele elevador e começou a entrar gente. E começou a apertar no elevador. E subi, fui até o último andar. Na hora de descer, foi parando tudo quanto é andar e pegando mais gente. E o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus. O sangue suava aquele bico assim. Porque tirar a roupa. Falando: não vou viver réu desse medo. Não vou. Fiquei com medo de entrar em avião. Primeira vez que eu voei, precisei tomar remedinho. Falei: não, vou ser réu desse medo.
Não vou tomar remédio. Fui uma, fui duas vezes, viajo o mundo todo e agora eu durmo antes do avião subir. Não vou ficar real do medo, não aceitei. Em nome de Jesus. Nós temos que tomar cuidado. Então a ansiedade toma conta de nós. Sensação de fraqueza, de cansaço, boca seca, mãos e pés frios ou suados, náusea, o estômago fica revirando, tensão muscular, dor de barriga, diarreia, ataques de pânico. Tudo isso são sintomas da ansiedade. Estamos ansiosos por causa de alguma coisa, estamos com medo de alguma coisa vai acontecer. E muita gente diz que a depressão é uma doença e a ansiedade é outra e que não tem relação, mas veja, medos, insônia, insegurança, dificuldades de concentração e ficar irritado facilmente, está ligado à depressão e está ligado à ansiedade. E um estudo foi feito, chamado Keller, né? Keller, ele diz que as pessoas que são depressivas, 2% delas tornam-se ansiosas. Mas 24% das pessoas que estão deprimidas tornam-se ansiosas. Elas ficam deprimidas e ansiosas, 24% delas. Somos dois, que maravilha. Duas coisas num. Queridos, nós precisamos pegar a palavra de Deus e tomar posse dela. E agora eu quero passar para vocês aí um pouco do que a palavra de Deus fala sobre as nossas ansiedades. E como eu e você podemos ser curados das ansiedades. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração no começo da semana, eu comecei a trabalhar nela, eu entendi que Deus tem para nós algo sensacional para o século, para a próxima década e o próximo ano. Nós estamos começando uma década nova. Nós vamos tomar um posicionamento um pouco diferente do que nós vivemos esses últimos 10 anos. E esse último ano, Deus não nos fez para sofrer, não, irmão. Deus nos fez para viver em paz. A palavra de Deus está todinha do começo ao fim dizendo que Deus nos fez para viver em paz. Deus não nos fez para ser ansiosos. O nosso corpo não aguenta. Nosso corpo para. A máquina aqui com ansiedade ela não funciona. Não fomos feitos para vivermos ansiosos e nem deprimidos. Nós fomos feitos para viver em paz. Glória a Deus. Olha aqui. O pecado do orgulho, que é confiar em si mesmo, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque nós temos orgulho e nós achamos que damos conta de solucionar os nossos problemas, nós não lançamos as nossas ansiedades no Senhor. Não, eu vou bater, não, eu dou conta, não é ser. Eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu. Não é eu, não é você, é Deus. Lança sobre ele, pega a ansiedade, toma, leva esse negócio daqui, ele é seu, não é meu mais. Eu sou seu. Pega essa ansiedade e leva. Eu não aceito mais, eu não vou viver essa dor de barriga, eu não vou passar a noite mais em claro, eu não vou ficar tendo tremores mais, eu não vou ficar mais preocupado. Em nome de Jesus, não. Estou lançando sobre o Senhor agora. Não aceito. Eu gosto muito daquele filme que aquela senhora de cor sai e fala: minha casa é do Senhor, aqui não, Satanás. Qual é o nome do filme? Cadê? Você sabe. Achou que lá é guerra espiritual. A igreja não faz mais isso. A igreja agora é light. Ela não luta mais no mundo espiritual. Ela é light, né? Não podemos mais falar em língua, não vai ter problema. Não podemos mais falar em cura, não vai ter problema. Tudo tem problema. Tudo que é espiritual tem problema. Aí todo mundo está cheio de problema. Vejo ela sai lá fora assim, levanta para o céu, né? Que capeta. Na minha casa não. A minha casa é do Senhor. É bom demais. Qual foi a última vez que você falou isso para Satanás? Aqui não, a minha casa é do Senhor. Pode arrumar sua barraquinha em outro lugar. Na minha casa não, na minha vida não, nas minhas emoções não, nos meus sentimentos não, na minha vida financeira não. E não. Em nome de Jesus, cai fora. Pega o que é seu e vai embora. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos o pecado da descrença, nós duvidamos de Deus, Ele tem cuidado de vocês e nós achamos que não, que eu que vou cuidar. Quando os meus filhos se tornaram adolescentes, jovens e deram alguns problemas, a posição minha e da Mônica foi só colocar na mão de Deus. Eu ia dormir gostoso. A Mônica às vezes perguntava: você não está preocupado? Ele não chegou com o problema dele. Com Deus. Deus está cuidando dele. E Deus cuidou.
Às vezes a gente fica querendo virar Deus. Não, entrega na mão de Deus, ele é bom nesse trem. Porque o que acontece? Olha o engano de Satanás: sejam sóbrios e vigilantes. Sóbrio é a pessoa que para e pensa antes de tomar atitude, antes de deixar a ansiedade tomar conta. Vigia. O que é realmente importante mesmo? Isso é tudo isso mesmo? Será que é necessário esse tanto de ciúme? Será que é necessário esse tanto de preocupação? Será que é necessário eu passar a noite em claro? Será que eu não tenho um Deus? Meu Deus está dormindo? Ele pegou no sono, será? Às vezes ele tomou um remedinho e foi dormir, né? Não sei, ele cansou. Eu acho que não. É falta de crença, falta de crer. E aí o Satanás vem enganar. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem que ele está procurando? Pessoas ansiosas, pessoas que não confiam no cuidado de Deus. Aí ele vem e aqui devora, e tem devorado muitos e continua devorando muitos. Por quê? Está faltando uma coisinha para nós: a confiança em Deus, confiança de verdade no Senhor. Então qual seria então a cura para as nossas ansiedades? Deus conhece todas as nossas necessidades. Para começar, Deus sabe tudo que você precisa. Diz a palavra de Deus em Lucas 12, 29 e 30: não busque ansiosamente o que hão de comer ou beber. Quer dizer, não fica procurando nada ansioso desse mundo. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão, as pessoas que não são cristãs, elas correm atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe o que vocês precisam delas. O Pai sabe tudo o que você precisa. Você não precisa nem falar. Você só precisa falar: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Eu falo para o Senhor: precisa agora, viu? Eu falo assim com Deus: estou precisando hoje. Eu fiquei muito doente essa semana, peguei uma gripe muito grande, infecção de garganta, tudo. Eu preciso de voz para pregar domingo. Ontem eu mal falava, hoje eu já preguei 2 vezes. Estou pregando, né? Segunda, a primeira já foi de manhã. Eu preciso de voz para pregar. Não é que eu acordei com voz hoje? Até cantando, já estou cantando. Amém. Os últimos 2 dias, né? É cada palavra 4 tossidas. Deus, Ele sabe o que a gente precisa. Olha, Deus está conosco. O próprio Jesus, antes de sair desse mundo, Ele falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um conselheiro, ele vai vir nesse mundo. Eu amo como Ele fala aqui, que Ele é o Espírito da verdade, e Ele diz: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não conhece, mas vocês já conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não vou os deixar órfãos. Amém. Se você lavar na do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus já habita em você. Amém. Deus já está com você 24 horas por dia. Ele está em você. A palavra de Deus diz para nós em Hebreus 13, 5: conserve-se livres do amor ao dinheiro, conserve-se livres do amor às coisas deste mundo. Olha, contente com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca te abandonarei. A cura para a ansiedade é eu entender que Deus conhece as minhas necessidades, é eu entender que Ele está comigo o tempo todo, não importa a situação, e entender também que Deus nos ama incondicionalmente. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, que começa no versículo 35, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Como cristãos, era o que eles estavam destinados no primeiro século. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós já somos mais do que vencedores. Nós não vamos ser, nós já somos vencedores. E ele diz: pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Não permita que separe você do amor de Deus nada desta vida. Nenhuma preocupação, nenhum problema, nenhuma decepção, nenhuma traição, nenhuma passagem para trás que você teve, que alguém foi lá e enfiou a faca nas suas costas.
Não permita nada roubar isso de você. Nós precisamos entender isso. O nosso Deus, Ele conhece a nossa necessidade, Ele está conosco, Ele nos ama incondicionalmente e Deus nos dá graça suficiente. Ele diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, mas Ele me disse, quando Paulo reclamou com Deus, o negócio está difícil, tá? Ele falou, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza mesmo. É quando você está fraco que Deus vai tornar forte na sua vida. É a hora que você sentir que você não vale nada mesmo diante de Deus, aí que Deus começa a agir e fazer milagre atrás de milagre. Enquanto nós estamos cheios, com o peito cheio, achando e se achando, e orgulhoso, e eu consigo, e eu faço, porque eu só fico olhando e rindo. Não gargalhada. Não é possível, nunca vai aprender. Vai sofrer a vida toda. Tanto orgulho no coração. Mas ele agora, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Que coisa sensacional. Olha a cura das nossas ansiedades. Deus tem planos extraordinários para nós. Então Deus nos conhece, Ele sabe da nossa necessidade, Ele está conosco, Ele nos ama, Ele nos dá graça suficiente e Ele tem ainda planos para nós. Jeremias 29:11, todo mundo ama esse versículo, não preciso nem ler, você já sabe de cor, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2 diz que antes da fundação do mundo Deus já tinha planos para a sua vida. Amém. Deus já pensava em você e tinha planos para você. Então Deus sabe as suas necessidades, Deus está com você, Deus te ama incondicionalmente, Deus te dá graça suficiente. Além disso, Ele ainda tem planos para você, e Deus nos deu ainda um privilégio de podermos orar e falarmos diretamente com Ele. Glória a Deus. Você pode falar com Deus, o Criador do céu e da terra, 24/7. Ô Deus, vem cá, vamos bater um papo, Pai. E você pode orar, dizer a palavra de Deus em 1 Pedro 4,7: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. Ele vira para os irmãos que estão sendo perseguidos e diz: continua orando, continua falando com o Pai. Sabe, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente ora e fala com Deus diariamente, os medos vão fugindo de nós. E nós temos relacionamento com Ele, nós sentimos Ele, nós falamos com Ele. Ele faz parte de nós na vida. Então nós temos esse privilégio. Então não só o nosso Deus sabe das nossas necessidades, o nosso Deus está conosco, Ele nos ama, Ele nos dá graça suficiente, Ele tem planos para nós, Ele nos dá o privilégio de orar. Deus também quer que nós confiemos na Sua palavra. A palavra de Deus é para ser confiada, não é para ser duvidada. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Diz em 2 Samuel 22:31, diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. O caminho dele é o quê? Perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Diz ainda: a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Me fala onde a palavra de Deus falou que não se cumpriu. Tudo que ele falou cumpriu e continua cumprindo. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Em Provérbios 30, no versículo 5, diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. A palavra de Deus é altamente confiável. Deus sabe das suas necessidades, Deus está com você, Deus ama você, a graça de Deus é o suficiente para você, Deus tem planos extraordinários para você, Deus te dá o privilégio de falar com Ele através da oração, e Ele ainda te dá a palavra dEle para você ler, conhecer e viver. Amém. Tomar posse dela. A tua palavra diz. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece, não diz? O que Paulo fala antes? Já tive de tudo e já passei privação de tudo. Não importa se eu tenho tudo ou se eu tenho nada.
uma coisa importa: eu posso tudo naquele que me fortalece. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Paulo escreveu dizendo o seguinte: que o nosso Deus, ele é fiel para nos levar, para guardar o nosso tesouro até o dia final. O que é o nosso tesouro? A nossa salvação, a nossa vida eterna. Ele é fiel para levar o nosso tesouro até o dia final, para nos manter firmes nele até o dia final, seja o final da sua vida ou seja a volta de Jesus. Ele diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que nada pode nos separar do seu amor. É a palavra dele. E nós precisamos parar e pensar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus e conclamar a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus e tomar posse da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. E ela cumpre em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, para que nós não nos tornemos fáceis, para sermos abocanhados por Satanás. E quando estamos ansiosos, nós estamos permitindo Satanás aproximar e dar abocanhar. Se você já assistiu um leão preparando para atacar uma presa, ele fica rodeando, ele vai rastejando, andando devagarzinho, às vezes passa de um dia para o outro. Eu quando vou assistir, que eu já fui assistir nesses canais aí que tem Animal Planet, esse negócio, dá uma canseira. Eu gosto das coisas um pouquinho mais rápido. Quando eu vou caçar, eu prefiro já pegar a espingarda e tá. Mas não fica, ele vai dando voltinha. Ele impede da presa beber água uns 2, 3 dias. Chegar onde tem água para ela cansar, porque na hora que ele correr atrás dela, ela já está cansada. Satanás é assim. Ele fica esperando a hora de dar uma abocanhada. Ele é o nosso adversário. E aqui diz claramente para nós, no versículo 8, sobre esse adversário que nós temos: sejam sóbrios, vigiem. Você pensa, vigia. O diabo é o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão. O diabo existe. E ele está aguardando a ansiedade para nos atacar, para tirar a nossa paz. Existe uma realidade em relação a Satanás, mas eu e você podemos resistir Satanás. Como é que eu resisto Satanás? Sendo sóbrio. Como é que eu sou sóbrio? Tendo autocontrole. Quando começa pensamentos tomar conta da minha vida, das minhas atitudes, das minhas emoções que vão contra a palavra de Deus, o que eu faço? Pode parar. Pode parar. Eu não vou viver esse medo. Eu não vou passar por isso. Já passei por isso antes, não vou passar de novo. Pode parar, eu não te aceito. E aos pensamentos ruins, não aceita. Seja sóbrio, vigia, fica esperto, fica alerta. Resiste firme. Olha como é que é para resistir aí o versículo 9. Resista-lhe, permanecendo firme na fé. Como é que eu resisto o diabo? Permanecendo firme na fé. Se eu não permanecer firme na fé, o que vai acontecer? Ele vai dar a bocanhada dele. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que você. Saiba que você tem irmão em Cristo que passa tudo que você passa. Ora por ele. Ora pelos irmãos em Cristo que estão passando por coisas que nem você. Pai, eu estou endividado. Eu quero orar por meus irmãos que estão endividados, em nome de Jesus. Ajuda eles a sair fora da trilha. O reino é dando e se recebe. Pai, eu estou ansioso sobre essa situação. Pai, em nome de Jesus, eu oro para meus irmãos que estão ansiosos. Pai, eu estou com medo de ser traído. Pai, eu oro para as pessoas que já foram traídas, tem medo de ser traído também. Que tem irmãos no mundo todo que já passaram e estão passando coisas igualzinhas às suas. O inimigo é o mesmo. E ele age da mesma forma. Para todo lugar, em todos os lugares que eu já tive no mundo, eu encontro os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Os mesmos, em todo lugar que eu vou, eu encontro a mesma coisa acontecendo. Tiago, ele escreve no capítulo 4, 7 e 8, versículo 7 e 8, ele diz: portanto, submeta-se a Deus. Eu me submeto a Deus, eu estou debaixo da proteção de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele aproxima de você. Quem que aproxima de Deus para ele aproximar?
Nós, eu e você aproximamos de Deus. Não é você falar, Deus, estou aqui, vem aqui. Não, você tem que chegar perto de Deus. Eu tenho que aproximar de Deus. É eu que vou orar. É eu que vou ler a Bíblia. É eu que vou cantar louvores. É eu que vou aos cultos. É eu que vou adorar a Deus. É eu que vou buscar a presença de Deus. Amém. O cara está lá não sei aonde, vivendo a vida toda carnal. Deus, vem aqui, me toca aqui. Não. Levanta e vai ao encontro de Deus. Que Ele vem ao encontro de você. Quanto mais você orar, mais perto Ele vai estar. Quanto mais você ler a palavra dele, mais perto vai estar dele. Quanto mais você vier aos cultos, mais perto você vai estar dele. Quanto mais você fizer a obra dele, mais perto você vai estar dele e ele de você. Porque você está fazendo para a glória dele, aproximando-se dele. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Uma mente dividida, o que é uma mente dividida? É uma mente que não confia em Deus, que não tem fé, que permite a ansiedade tomar conta. Aí ele fala sobre o coração é onde está a emoção. Quando as emoções vêm, abalam, aí você começa a ter pensamentos ruins, aí começa na cabeça, não, mas Deus está cuidando de mim, não, mas está virando, minha vida está virando um PT, não vou conseguir. Aí começa aquela guerra, e sua cabeça fica dividida, e você não sabe se tem fé, ou se você se rende aos tremores do coração, às emoções. E nós precisamos vigiar contra essas coisas. Essa parte cabe a nós. Se nós existirmos, nós vamos conseguir vencer o inimigo. Glória a Deus. E ele tem uma garantia para mim e para você, na palavra dele, onde ele diz aqui para nós no versículo 10: o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo. O que Deus está dizendo para nós? A promessa é que o Deus de toda a graça, que nos chamou para uma vida eterna, Ele vai fazer o quê? Depois de nós termos sofrido durante pouco tempo, nós temos uma vida eterna com o Senhor, o que nós passamos aqui é passageiro comparado ao que Ele tem para nós. O que Ele fala que vai fazer por nós? Os benefícios. Olha o versículo 10, no final dele: Ele os restaurará, os confirmará, lhes dará força e porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Amém. Eu amo. Quando as ansiedades começam a trabalhar na minha vida, eu começo a ter a minha mente dupla. Nossa, pastor, é isso, o senhor passa por isso, eu sou ser humano. Aí eu pego esse versículo aqui e falo para Satanás: olha o seguinte, o Deus da graça, Ele me chamou para uma glória eterna. Eu tenho vida eterna nele, sabia dessa, cara? Vida eterna. Ele diz para mim que esse sofrimento é por pouco tempo. Mas sabe o que acontece? Depois que eu passar por ele, eu começo a rir. Depois que eu passar por ele, capeta, ele vai me restaurar. Ele vai ainda me confirmar. Ele vai me dar mais força do que eu já tenho. E tem mais, vai me colocar firme, em alicerces firmes. Você vai ser derrotado mais uma vez, Satanás. Está mexendo com a pessoa errada. Sou lavado e remido do Senhor Jesus. Eu tenho vida eterna. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu não estou livre de ter ansiedades, mas eu posso estar livre de permitir a ansiedade tomar conta de mim. Eu já li o final do livro. Eu sei quem vai para o céu e eu sei quem vai ser queimado eternamente. Fala isso para Satanás. Nós temos que ficar espertos, alertas. Essa doença, ela está destruindo as vidas, casamentos, emoções, sentimentos, empresas. Empresários entram em ansiedade e perdem tudo que tem, para de trabalhar. Medos terríveis, destruindo tudo. A mesma coisa aconteceu lá no primeiro século e está acontecendo aqui no século 21. Nós não podemos permitir isso acontecer. A palavra de Deus está dizendo para nós o que fazer para não viver essas ansiedades, para não permitir que elas tomem conta de nós. Cabe a nós tomarmos um posicionamento diante de Deus, de colocar o nosso inimigo onde ele precisa estar. Ele precisa ser resistido. Nós não podemos simplesmente deixar ele ficar cirandando, não. Ele precisa ser resistido.
Ele precisa ser dito onde é o lugar dele. Ele precisa lembrar que quem é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus e quem tem vida eterna é você. Ele precisa entender que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ele precisa entender que você é a pessoa que Deus amou e mandou o seu único filho para morrer no seu lugar. Ele precisa entender isso. E uma vez que eu e você entendemos isso, ele já sabe que ele não pode ficar mexendo com a gente. Porque toda vez que ele mexe, ele sai pior do que estava antes. Porque a gente passa pelo sofrimento. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falou. No final, Deus vai nos restaurar. Deus vai nos confirmar. O Senhor vai nos fazer ainda mais fortes. E o Senhor vai nos colocar sobre um firme alicerce. E se nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós, no tempo oportuno Ele vai nos exaltar, porque nós nos humilhamos em dizer para Ele: Senhor, sem o Senhor eu não sou ninguém, sem o Senhor eu não posso nada. Eu estou tremendo aqui, eu estou com dor de barriga, estou passando noite clara, a coisa está feia, mas eu estou crendo no Senhor, porque o Senhor não tem, o Senhor é a solução. E eu não vou aceitar o inimigo fazer isso na minha vida, em nome de Jesus. Vamos passar para as nossas lições finais aqui e vamos encerrar. Lição para nós aprendermos para a vida: o Senhor se importa com o que está acontecendo nas nossas vidas. Seja o que estiver acontecendo na sua vida, Deus se importa. O Senhor está envolvido em todos os aspectos das nossas vidas. Tudo que tem a ver com a sua vida, Deus está envolvido. Não tem nenhuma área que Ele não esteja envolvido. Aí o meu pecado, Ele está envolvido, porque Ele vai te perdoar. Ele é o único que pode perdoar. O Senhor quer que nós confiamos nele, completamente nele, e mais ninguém. Amém? O Senhor quer que você lhe dê todas as suas preocupações, seus problemas. Dá para o Senhor. Deixa diante do trono. O Senhor não nos fez para viver ansiosos. O nosso corpo humano não aguenta. Tem pessoas que estão em hospitais psiquiátricos por causa de ansiedade. Toma remédio, tarja preta e um monte de coisa. E não é gente do mundo, não, é gente da igreja. Pedro estava pregando para crente. Às vezes tem mania de ler esses textos achando que isso é pro descrente lá. Ele estava falando de ansiedade para crente. Era crente que estava tendo ansiedade. É crente que está tendo ansiedade. É nós que precisamos resistir ao inimigo. Amém. O Senhor já nos deu a vitória sobre o nosso inimigo. Amém? O Senhor tem planos magníficos para as nossas vidas. Basta crer. Não está aparecendo, pastor, o negócio está feio. Está difícil. Não está aparecendo mesmo, eu sei. Está difícil. Mas maior é o nosso Senhor. Ele é maior, Ele é melhor, Ele é todo poderoso. Glória a Deus. Amém? Amém? O Senhor já nos deu a vitória na cruz do Calvário, onde Ele derrotou o Satanás. Amém. A vitória é minha, a vitória é sua. A vitória já é sua sobre as ansiedades. Glória a Deus. Eu amo o que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 7. Diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. Não apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha que coisa magnífica. Eu devo confiar no Senhor com todo o meu coração, todas as minhas emoções. Eu não posso apoiar no meu entendimento, o que eu acho. Eu tenho que reconhecer o Senhor em todas as áreas da minha vida, porque quando eu faço isso, Ele vem e começa a colocar tudo em perspectiva. Ele começa a endireitar tudo, começa a acertar tudo. Glória a Deus. É tremendo demais. Eu não sei vocês, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não fique se achando, não. Somos nada, somos pó. Tema o Senhor e evita o mal. Ama o Senhor ao ponto de dizer não ao pecado. Isso é temor. E evita o mal. Evita as coisas que são do mal. Se não vai glorificar a Deus, não fala. Se não vai glorificar a Deus, não faça. Se não vai glorificar a Deus, não assista. Se não vai glorificar a Deus, não ouça.
Se não vai glorificar a Deus, não vá. Nós temos que parar e pensar: vai glorificar a Deus? Vai, então pronto. Não vai, então não faça. Não fala, não pense, não sinta. Esse sentimento glorifica a Deus? Não, então tem que parar. Esse pensamento glorifica a Deus? Não, então tem que parar. Nós fomos feitos para a glória de Deus. E aí nós podemos encerrar, como Pedro encerra essa parte do seu escrito, dando esses conselhos. Ele diz assim: a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. A Ele seja o poder para todos sempre. Assim seja. O poder é do Senhor. O poder é do Senhor. Eu convido você para se pôr em pé. Se as ansiedades têm tomado conta de você, se você tem lutado com preocupações, com medos, com situações, quero orar com você nessa noite. Quero orar para que nós possamos, todos nós, sair daqui diferentes do que nós entramos, resistindo ao nosso inimigo, lançando sobre Deus as nossas ansiedades e sabendo que Ele cuida de nós. Quando estivermos cantando, se você quiser que oremos com você, vem à frente. Quero orar com você, em nome de Jesus.